Olá pessoal, aqui é o Vitor Latini com mais um vídeo utilizando a estratégia Latini, reversão de 60 segundos para opções binárias. Aqui aguardando uma confirmação para fazer a primeira ordem e nesse ponto aqui eu tenho a confirmação, então faço a entrada aí para 60 segundos, onde aparece essa linha amarela. Então, uma entrada para reversão, sempre vão ser entradas para reversão. O par aqui é o euro-dólar, vocês têm aí no gráfico uma banda de Bollinger para vocês terem uma referência. E o preço está trabalhando aqui, testando o ponto de entrada. Eu sempre deixo uma segunda ordem preparado caso seja necessário e possível, né, aplicar essa segunda ordem. Essa segunda ordem só seria feita no caso do mercado me dar uma confluência muito melhor do que a primeira, com uma probabilidade de acerto muito maior do que a primeira. Aqui chegando nos segundos finais da ordem e finalizando em vitória. A segunda situação, neste ponto aqui eu tenho uma confluência, então onde apareceu a linha amarela aí para vocês, eu faço a entrada para 60 segundos, uma entrada para baixo, input, né, sempre na reversão, e assim que essa linha amarela sumir é a finalização da ordem. Vamos aguardar o preço trabalhar, desenvolver. Entrando nos segundos finais. Aqui fechou a ordem em empate. Essa é uma ordem que fechou em empate. Aqui a próxima situação, logo em seguida, eu já tive outra confluência para fazer a entrada nessa linha amarela. Então, eu tendo uma vitória e um empate. E aqui a terceira ordem também para reversão, para baixo. Tive as confluências aí também nesse ponto. O preço está testando o ponto. Está segurando bem na região da entrada. Aqui está em vitória por um pipete e finalizou a ordem em vitória. Uma próxima situação, aguardando, e aqui a confluência. Nesse ponto onde aparece a linha amarela, eu faço mais uma entrada. Vamos aguardar aí o desenvolvimento da vela, do preço. Agora ele ganhando um pouco mais de força para baixo. Essa parecendo que vai ser uma ordem mais tranquila, mas o importante é a gente fechar em vitória, seja por um pipete, sejam por 10, 20 pipetes, e finalizando mais uma ordem em vitória. Nesse ponto aqui, eu tenho mais uma confluência de fatores, com uma probabilidade boa
de reversão do preço. Então aqui eu faço uma entrada para baixo. O preço está testando o ponto. Ele está chegando no ponto e encontrando uma força de resistência que está empurrando o preço para baixo. Entrando nos segundos finais da ordem. E mais uma finalizando em vitória, uma vitória mais tranquila também. Mas como eu disse, o importante é a vitória, seja por 1 ou por 100 pipettes. Nessa linha amarela aí, mais uma entrada, o preço novamente testando, fazendo uma força aqui para furar esse ponto, mas ele parece que está encontrando uma resistência boa e parece que ele está ganhando força para baixo. Aparentemente vai segurar também. Entrando aí nos segundos finais e fechando mais uma ordem em vitória. O próximo exemplo eu tenho nesse ponto aqui, nessa linha amarela, uma possibilidade de entrada, uma probabilidade boa de reversão do preço. Mais uma entrada aí para baixo. Novamente o preço testou. Hoje ele está testando bastante, né, os pontos em que há a confluência dos fatores, mas está testando e voltando, né, está testando e revertendo e está finalizando as ordens em vitória. Aqui entrando nos segundos finais da ordem. E em vitória por 1 pipete, fechando também em vitória. Nesse ponto aqui também eu tenho mais uma confluência de fatores para fazer a entrada. O preço está testando o ponto. Aqui ele está tentando furar. Eu fico atento a uma possibilidade de uma segunda ordem, abrangendo o valor da primeira, mas eu ainda não tenho as confluências. Eu só faço essa segunda se ela for muito mais segura do que a primeira, tá? Se eu tiver uma confluência de fatores muito forte, para eu ter próximo de 100% de probabilidade de acerto, né? Que é uma ordem que eu assumo um risco maior. Caso eu não tenha essa confluência, eu simplesmente assumo uma eventual perda da primeira ordem. Aqui ele ganhou bastante força para cima já. Está entrando nos segundos finais aí também da ordem. E finalizando mais uma em vitória. Mais um ponto aqui de confluência. Mais uma vez o preço testando aí a região, mas encontrando resistência, que está empurrando para baixo. A probabilidade dele descer aqui também está boa. Vai finalizar, está nos segundos finais. Ok, mais uma em vitória. Aqui aguardando a confluência. Ok. Nesse ponto aí eu tenho mais uma entrada, mais uma confluência de fatores boa, uma boa probabilidade de o preço descer, de o preço reverter.
Novamente ele testou ali a região e está ganhando força para baixo, está sendo empurrado para baixo. Vamos aguardar aí ele desenvolver, ele trabalhar. Sempre atento à possibilidade e necessidade de uma segunda ordem. Aqui eu estou tendo as confluências mais uma vez. Ok, faço uma segunda entrada. Então essa segunda entrada é com o dobro do valor da primeira. Então abrange o valor da primeira. Tá? O preço está ganhando uma força aqui. Mas já está sendo empurrado para baixo. Então a segunda entrada é com 2 vezes ou 2 vezes e meia o valor da primeira entrada, para abranger esse valor, e aí eu recupero o valor da primeira e obtenho lucro ainda com a segunda. Tá? O preço está sendo empurrado aqui de novo para baixo, a probabilidade dele descer ainda está sendo muito boa. Entrando aí nos segundos finais e fechando mais uma ordem em vitória. Essa ordem eu precisei de 2 ordens, então foi uma vitória de segunda. Então no total aqui foram 8 vitórias de primeira, uma vitória de segunda e um empate. Então 9 vitórias e um empate, sendo uma vitória de segunda e 8 de primeira. Quem tiver interesse em fazer o curso Latine Reversão de 60 segundos para opções binárias, o conteúdo programático está na descrição do vídeo, os meus contatos também estão na descrição do vídeo e o feedback dos alunos que já fazem o curso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.